Oi, turminha do sexto ano, vamos lá para mais uma videoaula Colégio Curso Universo, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é Tia Isis e nós nessa videoaula vamos fazer a correção das nossas atividades das aulas anteriores que eu solicitei para vocês na videoaula passada, tá bom? O tema da correção das nossas atividades vai ser o que trabalhamos anteriormente, relações ecológicas e ecologia, tá? Então, todas essas resoluções que a gente vai ver aqui, foi a que Tia Isis passou no livro de vocês, tá bom? Então, vamos lá. Bom, essa é a primeira questão da nossa correção. Essa questão está no livro de vocês na página 60. Presta bem atenção aqui em Tia Isis. Esses animais aqui, que eu enumerei, no livro de vocês eles vão estar representados por imagens, tá bom? Então, vamos lá, ler o enunciado da primeira questão de vocês. Observe os seguintes seres vivos: o plâncton, algas verdes, sardinhas e tubarão-martelo. Bom, no livro de vocês, para cada ser vivo desse que eu coloquei aqui no nosso slide, vai ter a imagem mostrando cada um deles. Vamos ver o que a questão pede pra gente. Complete a cadeia alimentar abaixo com todos os seres vivos apresentados acima. Então, ele quer que a gente faça ou complete uma cadeia alimentar. No livro de vocês, dentro dessa cadeia alimentar, ele já deu o decompositor, tá? Então, nós vamos agora achar os outros seres vivos e colocar em cada nível trófico correto, tá bom? Então, vamos lá. Lembra que a gente estudou as cadeias alimentares, as teias alimentares? Lembra que sempre as cadeias alimentares elas vão começar com o produtor, porque o produtor é aquele que produz o seu próprio alimento e é aquele que tira da energia solar a luz necessária para realizar o processo da fotossíntese, que é de onde provém o alimento desses seres vivos. Então vamos lá, a gente precisa achar aqui na imagem do livrinho de vocês qual é o produtor para a gente dar início à nossa cadeia alimentar. Então quando a gente observa lá, a gente vê que o produtor aí é o fitoplâncton, então ele vai estar no primeiro da nossa cadeia alimentar, ele vai ser o produtor. Depois do produtor vem os consumidores e por último os decompositores. A gente também estudou isso nos nossos assuntos anteriores. Então, logo em seguida, a gente vai colocar aqui na nossa cadeia alimentar o zooplâncton. Por quê? Esse zooplâncton aqui vai se alimentar do fitoplâncton, tá? Na nossa cadeia alimentar. Logo em seguida do zooplâncton, a gente vai colocar as sardinhas, que as sardinhas elas se alimentam desse aqui, tá bom? Aí depois, quando a gente coloca as sardinhas aqui, ó, no terceiro, a gente coloca o tubarão-martelo ali, que essas sardinhas vão servir de alimento para o tubarão-martelo. E por último, na nossa cadeia alimentar, que já está marcado no livro de vocês, os decompositores, tá bom? Esses decompositores, ele vai ter um papel fundamental no meio ambiente, que vai ser decompor as matérias orgânicas mortas. A gente vê o quanto ele é importante. E quem são esses seres decompositores? Os fungos e as bactérias, que a gente também estudou isso, tá bom? Então, a resposta do nosso primeiro quesito na nossa cadeia alimentar: fitoplâncton, zooplâncton, sardinhas e tubarão-martelo, tá bom? Vamos lá para a nossa questão de número 2. De onde provém a energia inicial das cadeias alimentares? Ele quer que você diga de onde é que vem essa energia inicial. Lembra que eu falei para vocês que a cadeia alimentar ela começa com o produtor, e qual é a energia que é utilizada no processo da fotossíntese? A luz do sol. Então, a questão aqui de número 2, a energia inicial que vamos utilizar aqui em uma cadeia alimentar vai ser a luz solar, ok? Então, vamos lá dar seguimento às nossas correções e vamos agora para a nossa questão de número 3, tá bom? A questão de número 3, ela vai estar na página 61 do livrinho de vocês, tá bom? Então, ó, na página 61 nós temos aqui a questão de número 3. E aí, no livro de vocês vai ter uma imagem mostrando o processo da fotossíntese nos vegetais. Essa imagem é um pouco diferente dessa que a tia botou aqui nos slides, tá? Então, você aí me acompanha no livrinho de vocês e na imagem do livro de vocês, vocês vão ver que tem umas letrinhas. E a gente vai precisar acompanhar essas letrinhas também para achar as respostas de algumas das alternativas que ele pede aí. Vamos começar então. Observe a ilustração ao lado sobre um processo biológico, que é o processo da fotossíntese. Então, ele pede na letra A. Qual é o nome desse processo? Na imagem de vocês, no livro, ele já diz qual é esse processo que está acontecendo, que é a fotossíntese. Então, a resposta da nossa letra A vai ser fotossíntese, tá bom? Vamos lá para a nossa letrinha B. Quero ver se você acertou aí.
Qual é a fonte de energia utilizada pelo vegetal? Na questão anterior, a 2, ele nos perguntou qual é a energia inicial de uma cadeia alimentar, tá? E qual foi a resposta que a gente colocou? A luz solar. Aqui é a mesma coisa. Qual é a fonte de energia que vai ser utilizada no processo da fotossíntese? Lembra? Vão utilizar o quê? A luz do sol. Os vegetais, elas vão utilizar a luz do sol, tá bom? Para realizar esse processo tão importante para os seres vivos e para o meio ambiente. Vamos lá. Na letra C, a gente agora vai precisar da imagenzinha que tá aí no livro de vocês. Vamos lá com tia Isis aqui. Então, ó, na letra C, ele pede a que corresponde as letras indicadas nos vegetais. Então, vamos acompanhar a figura no livrinho de vocês. No livrinho de vocês, ele dá a letra A, B e a C. Ele quer que você identifique o que significa cada letra dessa. A letrinha A, ela tem uma setinha vermelha, indicando que está sendo absorvido. A letrinha B tem outra setinha que está indicando que está liberando. E na letrinha C também está sendo absorvido. Então, a gente vai precisar identificar quais são esses elementos aí. Então, a letrinha A vai ser o gás carbônico. Lembra que no processo da fotossíntese que a gente estudou, os vegetais ele absorvem o gás carbônico e libera o oxigênio no meio ambiente e vai absorver água pelas raízes das plantas. Então, a letrinha A, ele vai estar absorvendo o gás carbônico, então a letrinha A é o gás carbônico. E a letrinha B, ele vai estar liberando o oxigênio, então vai ser o oxigênio. E a letrinha C é o H2O, que é a fórmula química da água. Então, as raízes das plantas vão absorver água através de suas raízes para também participar do processo da fotossíntese. Então, aí é um esquema simplificado de como ocorre esse processo. Absorve a luz do sol, libera o oxigênio e absorve o gás carbônico e absorve também a água através de suas raízes, ok? Então, tá aí a resposta da nossa letra C. Vamos lá para a nossa letra D aqui. Na nossa terceira questão, existe um produto que não foi indicado na ilustração. Identifique-o. Lembra que Tia Isis falou para vocês que os vegetais, eles são seres autótrofos, porque eles produzem o seu próprio alimento. Eles têm a capacidade de produzir o seu próprio alimento. Olha, que legal! Então, na imagem, ele mostra um esquema simplificado da fotossíntese, mas falta realmente um produto aí derivado dessa reação química. Bom, que é justamente o alimento desses vegetais. Então, no processo da fotossíntese, também tem como produto a glicose. É isso mesmo, a glicose, que é o alimento dos vegetais aí nesse processo. Então, a letrinha D aí é a glicose, tá bom? Vamos lá continuar com a nossa correção aí na questão de número 4. Bom, a questão de número 4, ela é bastante extensa porque tem um texto, ela é muito contextualizada. Mas vamos lá, acompanha no livrinho aí de vocês e vamos dar uma lida no texto aqui, tá bom? A mosca Dermatobia hominis apresenta um ciclo de vida complexo que envolve a interação com outros seres vivos. Veja, vamos lá ler o textinho. Toda essa questão aqui de número 4 vai estar falando sobre relações ecológicas, que foi um dos temas que a gente estudou anteriormente. Após 7 dias da cópula, a mosca adulta deposita seus ovos na parte lateral do corpo de outras moscas e mosquitos, que os transportam até animais como bois, cachorros e até mesmo o ser humano. Esses insetos que dão carona para os ovos da Dermatobia hominis não são prejudicados, pois os ovos não pesam muito. Além disso, os nutrientes necessários para o desenvolvimento da Dermatobia hominis encontram-se nos ovos e não nos insetos que dão carona. Quando os insetos que transportam os ovos da mosca posam sobre o mamífero, as larvas conhecidas como berme saem dos ovos e penetram na pele desses animais. A gente vê outra relação ecológica aqui. Para se desenvolver, a larva da mosca alimenta-se de partes do corpo desses mamíferos, prejudicando-os. Após se desenvolver no mamífero, a larva o abandona e termina seu desenvolvimento no solo. Vê que ciclo macabro mesmo dessa mosca. Então vamos lá aqui para a questão 4, a letrinha A. Vamos ver o que a letrinha A pede aqui a gente. Qual o nome da relação ecológica entre a Dermatobia
homines e as moscas e os mosquitos em que ela deposita seus ovos. Justifique sua resposta. Bom, ela pega aqui a primeira relação ecológica que a gente acha no texto, tá bom? A primeira relação ecológica, a gente vê que nenhum dos indivíduos ele vai sair prejudicado. Então, a gente diz que essa relação ecológica, ela é harmônica, tá? Então, ele diz aí, um só vai ser beneficiado, que vai ser a mosca, tá? A dermatóbia. As outras espécies de moscas e os mosquitos, eles vão servir de ônibus para dar carona só a esses ovos, para completar o seu ciclo de vida. A esse tipo de relação a gente chama de comensalismo, tá? Porque uma espécie ela é beneficiada, a outra não é, porém não é prejudicada. Então é uma relação harmônica e que é chamada de comensalismo, que também a gente estudou vários exemplos sobre esse tipo de relação. E na letrinha B, vamos ver o que ele pega na letrinha B. Qual o nome da relação ecológica entre a Dermatobia hominis e os mamíferos com o ser humano? Ele deu como exemplo aí o ser humano. Presta bem atenção aqui. Ele pede que você identifique outra relação ecológica que é citada no texto. Essa outra relação ecológica que é um pouco diferente da que a gente viu na letra A. A relação ecológica aqui da letra B, a gente vê que um deles está saindo prejudicado. Como ele deu aqui como exemplo, que os ovos eles são depositados na pele e citou o homem como exemplo, a larva ela vai se desenvolver ali. Lembra no texto quando a gente leu que para ela completar o seu desenvolvimento, ela pode até comer partes do corpo do mamífero que ela está alojada? Então, isso é o que a gente chama de parasitismo. Ela vai estar parasitando em outro ser para ser beneficiado, tá? Então, aqui na letrinha B, o parasitismo já é uma relação ecológica desarmônica, porque uma das espécies envolvidas está sendo prejudicada, tá bom? Então, a resposta da nossa letra B é parasitismo e é uma relação ecológica desarmônica, porque ele está parasitando no seu hospedeiro, trazendo prejuízo a essa outra espécie, ok? Vamos lá dar seguimento aqui à nossa questão 5, que vai estar na página 62 do livro de vocês, tá? Então, ó, ele diz o seguinte: o texto a seguir aborda um desequilíbrio ecológico comum nas cidades. Leia-o e responda as questões. Também tem um texto aí e nós vamos acompanhar esse textinho aí no livro de vocês, tá bom? Vamos lá. Praguejar contra as pragas não adianta. As pragas de insetos são, na maioria das vezes, o simples resultado daquela velha história. Nós agimos mal com a natureza, desrespeitamos e destruímos o equilíbrio ecológico. O que sobra, em vez de lucro, é perda. A devastação das matas, através de uma das formas mais terríveis, o fogo, aniquila tudo o que existe. Queimam árvores, pássaros, pequenos e grandes mamíferos, tudo. Isto é, quase tudo. Após a queimada, restam uns montes de terra dura, uns cumpizeiros. E quem disse que eles não escaparam? É só chegar o verão e suas chuvas e então, numa tarde, daquele monte de terra pretejada, começa a levantar voo. Um glorioso sinal de vida. São os cupins, machos e fêmeas, chamados aleluias ou siririris. Quando ali existia mata, esse dia era uma festa. Passarinhos, tamanduás, micos, tatus, e com o anoitecer, corujas e morcegos se banqueteavam com os cupins voadores. Pouquíssimos insetos sobravam, mas era o suficiente para preservar a espécie. Aquilo que no campo era o fim de qualquer árvore ou toquinho de madeira, na cidade assume ares de tragédia. Bibliotecas, serrarias, móveis caros ou baratos, tudo vai sendo ruído. Vamos lá ver o que é que ele pede aqui nesse texto para que a gente possa responder. Vamos para a letrinha A. Qual o nome da relação entre indivíduos que formam um cupinzeiro? Caracteriza essa relação. Presta bem atenção. Ele pede aqui na letra A que você identifique qual a relação que existe entre os cupins. Então, a gente está vendo que são seres da mesma espécie. Os cupins, assim como formigas e abelhas, eles vivem em sociedade, que a gente viu também, estudou essa relação ecológica. A gente vai caracterizar essa relação da seguinte forma. Eles vivem em sociedade porque trabalham na coletividade, mas eles não são unidos fisicamente. Então, se eu separar, eles vão sobreviver. Diferente da relação ecológica que a gente conhece como colônia, que eles vivem juntos, porém eles estão unidos
fisiologicamente, fisicamente eu não consigo separar. Se eu fazer essa separação em espécies que vivem em colônias, eles não vão sobreviver, tá? Eles têm que viver sempre unidos ali. Exemplos disso são os corais. Exemplo também de animais que vivem em colônias são as águas-vivas, caravelas, tá bom? E aqui a resposta da nossa letra A vai ser sociedade. A característica dessa relação é que eles não são unidos fisicamente, tá bom? Vamos lá para a nossa letra B. Qual é o nome da relação ecológica entre cupins e animais como aves, tamanduás, micos e tatus? Caracteriza essa relação. Bem, nessa relação aqui, o que é que vai acontecer? Vai ter a presa e vai ter o predador, tá bom? Os cupins, eles vão ser o quê? As presas, porque eles vão servir de alimentos para quem? Para todos esses animais que a gente citou, como diz no texto aí, que ele vai servir de alimento. No caso aqui, da relação ecológica que a gente conhece como predatismo, que é a resposta da nossa letra B, vai existir a presa e vai existir o predador. Esse tipo de relação ecológica ela é desarmônica, porque tem um aí que vai sair prejudicado. E quem saiu prejudicado aí, então, é a presa, que vai ser os cupins. Essa é a característica da nossa relação, tá bom? Para vocês copiarem tudo direitinho, porque eu sei que às vezes as respostas são extensas, pausa o videozinho de vocês e copia aí o que tia Isa está falando, tá bom? Vamos lá para a nossa letrinha C. As pragas geralmente são exemplos de desequilíbrio ecológico. Explique, com suas palavras, quais consequências esses desequilíbrios podem causar nos ecossistemas. Ele pede aqui que você cite quais são as consequências que podem ocorrer em caso de desequilíbrio ecológico, ou seja, um desarranjo naquele ecossistema. O que é que a gente pode citar como consequência? Diminuição de algumas espécies e até mesmo extinção de algumas espécies quando esses ecossistemas eles são modificados e vai ocorrer uma baixa na diversidade ou às vezes o aumento exagerado de alguma certa população porque o seu predador natural ele foi diminuído drasticamente a quantidade dessas espécies ou sofreu extinção. Então tudo isso pode ocorrer como consequências no desequilíbrio ecológico dentro de um ecossistema, tá bom? Aí a resposta da nossa letrinha C. Então vamos dar seguimento aí para nossas atividades. Então aqui nós já estamos na página 63. Na página 63 aí, na questão 1, vai ter um texto, tá? E ele diz, leia a reportagem a seguir e responda as questões. Então vamos lá acompanhar a leitura do nosso texto. Plástico biodegradável à base de camarão. Novo produto ecológico reaproveita sobras de cascas desses crustáceos e demora muito menos tempo para se decompor na natureza, além de contribuir para aumentar a fertilidade dos solos. Olha que legal! O plástico foi um componente fundamental para o desenvolvimento da sociedade moderna e tornou a vida mais prática. Sua durabilidade e resistência, no entanto, se tornam um problema no momento do descarte, pois ele pode permanecer por séculos na natureza. Pensando nisso, pesquisadores da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, desenvolveram um novo tipo de plástico, feito a partir de cascas de camarão, que além de se decompor em apenas alguns meses, auxilia no crescimento de plantas. O novo plástico representa um enorme ganho ambiental em relação ao produto tradicional, pois se decompõe em muito menos tempo. O plástico de quitina demora de algumas semanas a meses para desaparecer, dependendo do tipo de solo e da umidade. Isso acontece porque a quitina é um componente natural, então existem muitos micro-organismos que a produzem e também a degradam. Já o plástico tradicional não faz parte da natureza e quando descartado, o ambiente não sabe o que fazer com ele. Então vamos lá, um texto muito interessante aí que fala de produtos biodegradáveis, uma forma de resolver a questão do plástico no meio ambiente que é muito tempo demora para se decompor, tá? Então vamos ver aí o que ele pede na letrinha A da nossa questão aí. Faça uma pesquisa e explique o que é produto biodegradável. Então, ó, todo produto biodegradável é aquele que pode ser decomposto por meio de ação de alguns seres vivos no meio ambiente, tá? Principalmente os micro-organismos decompositores, que são as bactérias e os fungos. Então,
todo produto que ele pode ser decomposto por esses micro-organismos, ele vai ser biodegradável. No caso aí do plástico, que ele vai ser a base da casca do camarão, é um produto biodegradável, tá bom? Então vamos ver aí a nossa letrinha B. Diariamente é fabricada grande quantidade de produtos que não são biodegradáveis. Grande parte desses produtos acumula-se no ambiente, poluindo. Estabeleçam uma relação entre o acúmulo de produtos não biodegradáveis e a ação dos seres vivos decompositores, tá? Então vamos ver aí. Ele pede que você estabeleça uma relação entre o acúmulo de produtos não biodegradáveis e a ação desses decompositores, tá bom? Então, os decompositores, eu falei pra vocês, ele vai degradar o quê? A matéria orgânica morta. Então ele vai quebrar compostos que são mais complexos, tornando eles simples. Então, dessa maneira aí, eles contribuem para a reciclagem, tá? De compostos no ambiente. Então, tá aí a importância e a ação dos seres vivos decompositores, tá bom? Vamos lá para a nossa letrinha C. Quais medidas cada um de nós poderia adotar para diminuir a poluição causada por produtos não biodegradáveis? Então, vamos ver aí para medidas preventivas para diminuir a poluição por esses produtos que não são biodegradáveis. Então, ó, diminuir o uso de sacolas plásticas, ó, bacana, muito bom para evitar a poluição com esses tipos de produtos que não são biodegradáveis, tá? Reciclar os produtos que são biodegradáveis, fazer a coleta seletiva, a separação desses materiais, o que eu posso reciclar e o que eu não posso reciclar, tá? Cobrar também dos governantes do nosso estado leis e programas que ajudem no combate de produtos não biodegradáveis. Então, dessa forma aí, são atitudes que podemos, como cidadãos, colaborar para o meio ambiente, para que a gente possa viver e ter uma qualidade de vida melhor, ok? Então, vamos lá dar seguimento aqui. Já tem a questão aqui de número 2. Vamos lá, essa questão de número 2 vai estar lá na página 64 de vocês. Então, vamos lá, também sobre relações ecológicas. Observe a tirinha abaixo, ela apresenta uma interação entre o crocodilo e um pássaro conhecido como paliteiro, ou pássaro palito, a mesma coisa, tá? Essa ave infere os restos de alimento que ficam entre os dentes dos crocodilos, contribuindo para a limpeza da boca desses répteis, e vai ter uma tirinha aí no livro que explica esse tipo de relação. Aí na letra A, ele pede aqui: qual é o tipo de relação ecológica estabelecida entre o crocodilo e o pássaro palito? Bem, nessa relação ecológica ela é bastante harmônica, porque nenhum desses seres envolvidos na relação está sendo prejudicado. Então é uma relação, ó, bacana, legal, harmônica, tá? Ou seja, existe uma diferença aqui, porque ela é harmônica e os dois estão sendo beneficiados, tanto o pássaro palito como o crocodilo. Vê que legal. Então, ó, se os dois estão sendo beneficiados, eu vou dar o nome dessa relação ecológica de protocooperação. Um está cooperando com o outro. Enquanto o crocodilo vai ter seus dentes todos limpinhos, o pássaro palito está se alimentando dos restos de alimentos que são encontrados na boca do crocodilo. É bastante interessante isso, né? É verdade. O crocodilo, ele abre a boquinha lá e deixa o passarinho lá pousar e fazer toda essa limpeza, e ele não come o passarinho. É uma relação ecológica estabelecida entre esses dois seres vivos. Então, os dois são beneficiados, essa relação ecológica é muito bacana, e o passarinho sai feliz e o crocodilo também. Então, vamos lá para a nossa letrinha B aqui. Na relação apresentada acima, os indivíduos que interagem são beneficiados ou prejudicados com a interação. Justifique sua resposta. Essa aqui a gente já viu, ele pede se é beneficiado ou se é prejudicado. Todos são beneficiados nessa relação. E a justificativa é porque eles estão cooperando um com o outro, tá bom? Então, vamos lá. Aí, a nossa questão de número 3. Vamos lá para ela. Aqui, ó.